No dia 1º de agosto de 2004, o supermercado Icuá Bolanhos, em Assunção, Paraguai, abriu para negócios como de costume. Estava previsto para ser um dia movimentado, com cerca de 1.000 clientes lotando a moderna loja de vários andares por volta das 11h19 da manhã. No entanto, aquele domingo normal, ensolarado e sem grandes acontecimentos, tomaria um rumo infernal. Quase metade das pessoas que faziam compras no Icuá Bolanhos nunca sairia do supermercado com vida. O supermercado Icuá Bolanhos, em Assunção, foi construído em 2001 e, por isso, era um dos centros de compras mais modernos da cidade. Em 2004, ele tinha uma área de pouco mais de 4.000 metros quadrados ou 43 mil pés quadrados e vendia uma grande variedade de produtos. Focava principalmente em mantimentos, mas também vendia utensílios domésticos e roupas. O acesso era possível a pé, mas também incluía uma área de estacionamento coberta no térreo e no subsolo, permitindo que os clientes colocassem as compras em seus carros sem precisar sair para fora. No andar superior da loja, havia uma praça de alimentação climatizada e área de assentos, onde clientes almoçavam ou faziam uma pausa para beber durante as compras. 2 áreas de mezanino ofereciam assentos extras para a praça de alimentação e escritórios para funcionários do supermercado. No dia 1º de agosto de 2004, um domingo, o supermercado estava particularmente movimentado. Na capacidade máxima, o prédio podia acomodar cerca de 1.400 pessoas, e nesse dia havia, segundo a maioria das contagens, pelo menos 1.000 pessoas presentes. À medida que o meio-dia se aproximava, muitos se reuniram na praça de alimentação do andar superior para o almoço. Por volta das 11h19, nessa praça de alimentação lotada, uma explosão massiva aconteceu. Uma bola de fogo atravessou o teto e engoliu uma grande parte da área de assentos. Quase instantaneamente, o pânico tomou conta, enquanto compradores e pessoas que almoçavam tentavam fugir. O supermercado tinha muitas saídas normais e saídas de emergência, mas logo foi descoberto que muitas delas estavam trancadas ou bloqueadas. Os seguranças relataram depois que receberam ordens pelo rádio para trancar as saídas, a fim de impedir que as pessoas fugissem do prédio. Com mercadorias que ainda não haviam sido pagas, a maioria dos seguranças em outras áreas do prédio não viu a bola de fogo que consumiu a praça de alimentação. O sistema de alarme de incêndio do prédio não estava funcionando. Eles não sabiam a gravidade da situação. Eles trancaram as portas e desviaram os clientes em pânico para a entrada e saída principal, com alguns até instruindo-os a formar fila e pagar antes de sair. Com o incêndio se espalhando, a maioria das portas ficou trancada ou bloqueada. Sobreviventes relataram que um segurança disparou sua pistola para o alto para impedir que as pessoas o empurrassem ao tentar sair do prédio em chamas. A sobrevivente Rosie Raskin relatou depois que ouviu um funcionário gritando: "Ninguém sai daqui sem pagar." E outro sobrevivente relatou ter sido instruído a passar suas compras pelo caixa. Mesmo enquanto destroços em chamas caíam do teto, o fogo consumiu a praça de alimentação e se espalhou pelo sistema de ar-condicionado do prédio. Dessa forma, o fogo chegou ao subsolo, onde o calor e as chamas incendiaram vários carros estacionados. Seus tanques de gasolina explodiram e outros carros pegaram fogo em seguida. As explosões violentas que se seguiram fizeram parte do térreo desabar para o subsolo, prendendo e esmagando visitantes em seus carros e bloqueando ainda mais várias rotas de fuga possíveis. Agora, ainda havia pelo menos 700 pessoas dentro da loja em chamas e rotas extremamente limitadas para que elas pudessem escapar. Uma enorme coluna de fumaça agora se erguia sobre o prédio. Pessoas que passavam do lado de fora tentaram arrombar as portas e até usaram pedras e outros objetos para quebrar uma parede de blocos de vidro e criar uma rota de fuga. Para aqueles que podiam ser ouvidos gritando lá dentro, o corpo de bombeiros foi chamado e chegou rapidamente ao local. Eles combateram as chamas o máximo possível e tentaram resgatar pessoas presas no prédio. Um chefe dos bombeiros relatou mais tarde que foi ameaçado por um segurança armado do shopping, que lhe disse para não danificar uma porta trancada que ele tentava abrir.
Retirar os sobreviventes do prédio era uma tarefa quase impossível. O fogo se espalhou com uma rapidez impressionante, engolindo todo o supermercado em questão de minutos. Dezenas de carros no estacionamento explodiram e estoques inflamáveis, incluindo aerossóis e botijões de gás doméstico, alimentaram ainda mais o incêndio enquanto as chamas consumiam o andar térreo. Alguns materiais usados no acabamento interno do supermercado produziram uma fumaça preta espessa e tóxica quando queimados, reduzindo ainda mais as chances de sobrevivência de quem estava dentro. Quando o corpo de bombeiros finalmente conseguiu controlar as chamas, ficou claro que havia um número enorme de vítimas. Nos dias seguintes, um corpo carbonizado após o outro foi retirado da carcaça queimada do supermercado. O número de mortos subiu para centenas. Em alguns lugares, os bombeiros encontraram o que mais tarde descreveram como um tapete de corpos, todos entrelaçados e, às vezes, chegando até o peito. Remover os corpos e levá-los a um dos vários necrotérios improvisados próximos para a identificação era uma tarefa sombria. Durante esse período, no entanto, houve alguns pequenos milagres. Algumas das pessoas que foram resgatadas de dentro do prédio sobreviveram apesar de queimaduras extensas e pelo menos 2 pessoas foram retiradas com vida de pilhas de corpos queimados. Elas ficaram enterradas sob os corpos das vítimas caídas quando o fogo consumiu a área onde estavam. E esses corpos forneceram isolamento contra as chamas, permitindo que elas sobrevivessem. A dimensão do desastre dificultou a determinação exata do número de mortos, mas foi constatado que pelo menos 424 pessoas haviam morrido, com outras 360 sofrendo ferimentos graves. Foi o pior desastre em tempos de paz já ocorrido na história moderna do Paraguai. Uma investigação foi iniciada para determinar a origem do incêndio. Descobriu-se que a origem era uma chaminé na praça de alimentação do supermercado. Essa chaminé, situada logo acima de uma churrasqueira muito utilizada, foi projetada de forma que era muito difícil, se não impossível, limpá-la completamente. Por causa disso, ela não havia sido limpa, gordura e fuligem foram se acumulando dia após dia, até que finalmente o interior da chaminé ficou revestido por essa mistura inflamável. No dia do desastre, ela pegou fogo e queimou por várias horas, sem ser notada, com as chamas contidas dentro da chaminé. O fogo aumentou e queimou mais forte, até rachar a estrutura metálica da chaminé, permitindo que gases quentes e inflamáveis escapassem para o vão do teto. Acima da praça de alimentação, a ventilação nessa área era extremamente ruim. Gases inflamáveis se acumularam, aumentaram de volume e ficaram mais quentes até que a temperatura subiu. Até o ponto em que, com uma explosão violenta, eles se inflamaram e lançaram uma bola de fogo na movimentada praça de alimentação abaixo. Assim, a origem do incêndio foi determinada, mas muitos sobreviventes e as famílias dos falecidos estavam mais interessados na resposta para uma outra pergunta. Por que as portas estavam trancadas? Se elas não estivessem trancadas, muitos dos que morreram, sem dúvida, teriam sobrevivido. No final, os donos do supermercado, João Pio Pava e seu filho, Victor Daniel Pava, foram considerados responsáveis pela ordem de fechar as portas. Um segurança que havia cumprido essa ordem, mesmo tendo pelo menos alguma consciência do incêndio. Daniel Arrico também foi considerado responsável, junto com o acionista majoritário do negócio, Humberto Casaquia. Durante os procedimentos criminais iniciais, foi anunciado que os homens seriam condenados por homicídio culposo, um crime que previa uma pena máxima de 5 anos de prisão. Quando essa decisão foi anunciada, houve uma comoção instantânea. Protestos estridentes levaram ao arremesso de móveis e, em seguida, a uma briga no tribunal, que se espalhou para a rua e se transformou em um motim completo. Ficou claro que o povo de Assunção não iria tolerar essa sentença em particular. A polícia controlou os motins, mas um baixo nível de agitação continuou até que um novo julgamento fosse marcado. Desta vez, os réus foram acusados de um crime mais grave, homicídio culposo.
Após um longo julgamento, os proprietários foram condenados apenas entre 10 e 12 anos de prisão, o segurança a 5 anos e o acionista a 2 anos e meio. Todos foram libertados antecipadamente após cumprirem apenas uma parte da pena. O supermercado destruído, o local onde mais de 400 pessoas perderam a vida em um domingo que parecia comum, foi parcialmente demolido. E um memorial impressionante foi construído em seu lugar, junto com um centro cultural que serve à comunidade. Até hoje, partes do prédio original foram preservadas pelo projeto. Hoje, o desastre ainda está vivo na memória dos cidadãos do Paraguai. A maior perda de vidas em tempos de paz de que se tem memória, causado por uma combinação de falta de manutenção e uma decisão de priorizar a proteção dos lucros em vez da preservação de vidas humanas.